Meu nome é Tori Tovsen, tenho 34 anos e, no dia 31 de dezembro passado, minha própria família me disse para não aparecer na virada do ano porque eu deixaria todo mundo desconfortável. Então passei a noite sozinha no meu apartamento, comendo metade de uma pera e olhando para um notebook que eu nem podia abrir por mais 9 horas, por causa das regras de silêncio que meus advogados vinham reforçando há semanas. Eu estava bem aquele tipo de ambiente em que uma mulher aprende a demonstrar depois de décadas sendo deixada de lado, até o ponto em que ela simplesmente para de reagir. Mas, à 00:01, meu irmão ligou. Não foi minha mãe. Nem meu pai. Foi ele. A voz dele parecia a de alguém que acabou de ver um trem partir sem conseguir subir. O que você fez? O pai viu a notícia e não está respirando direito. Eu disse para ele chamar uma ambulância. Não contei que eu vinha me preparando para esse momento há 7 anos. Antes de continuar, se é a sua primeira vez aqui, já deixa o like, se inscreve e comenta de onde você está assistindo e que horas são aí. Eu leio tudo. Agora, deixa eu te levar de volta para 29 de dezembro, 3 dias antes da virada. A mensagem chegou às 7h42 da manhã, o horário favorito da minha mãe para dar notícias ruins, cedo o suficiente para você não ter forças para discutir, tarde o bastante para ela já estar no segundo café. Filha, decidimos fazer algo menor este ano. Você acabaria deixando todo mundo desconfortável com esse estresse. Li aquilo 3 vezes. Estresse sempre foi o código dela. Desde que eu tinha 14 anos. Quer dizer, não queremos que o Preston se sinta diminuído. Quer dizer, você tem algo que incomoda, então leve isso para longe daqui. Se você já foi a filha mais velha de uma filha mais velha, sabe exatamente do silêncio que estou falando. Não é o silêncio da sala, é aquele que vem depois que você fala e a família simplesmente ignora. 15 anos de encontros me treinaram para aquela mensagem. Ações de graças em que meu lugar foi sendo empurrado para a mesa das crianças mesmo aos 30 anos. Aniversários em que minha mãe dizia, vamos não fazer disso sobre você este ano, querida. O Preston está passando por uma fase. Minha formatura, onde meu pai ficou olhando o celular enquanto eu atravessava o palco. Respondi apenas, entendi. Feliz Ano Novo. Coloquei o celular virado para baixo sobre a bancada, não por raiva, mas por reflexo aquele que você desenvolve quando aprende que qualquer reação sua pode virar arma depois. Então abri o notebook. Não para trabalhar, o trabalho estava bloqueado. Digitei uma longa sequência de números em uma aba e conferi um registro que eu vinha checando a cada poucas semanas, há 7 anos. Ainda estava no meu nome. Só no meu nome. Fechei a aba. Eu ainda não sabia, mas naquele exato momento meu irmão estava ligando para um repórter. Pela minha experiência, quando uma mãe te chama de querida antes das 9 da manhã, pode apostar que não vem coisa boa. O escritório estava com aquele vazio típico entre o Natal e o Ano Novo, meio fantasma, como um teatro depois da sessão da tarde, ainda com as luzes quentes. Marin já estava lá. Tinha 41 anos, usava sapatilhas Chanel já bem gastas e um ar de quem não tinha paciência para besteira. Ela saiu do banco, segundo ela mesma, porque cansou de homens explicando planilhas para ela. Estava sentada na mesa comprida perto da janela, com um bagel numa mão e uma pilha grossa de papéis na outra. Você está com cara de quem recebeu mensagem, ela disse. Eu empurrei o celular na direção dela. 4 segundos de silêncio. Ótimo, ela respondeu. Uma coisa a menos para encaixar na agenda. Essa era Marin. Tinha o talento de tirar qualquer emoção de um problema até sobrar só o essencial. O período de silêncio acaba sexta, às 6h30. Marca isso. Até lá, nada de postar, nada de comentar e nem chegar perto de jornalista. Entendeu? Eu disse que sim. Debaixo da pilha de papéis havia um fichário cinza, fino, que eu tinha pedido na semana anterior, o registro da patente, feito em 2018. Nem precisei abrir, eu já sabia cada detalhe da capa de cor. Faltavam 4 dias para o IPO. Marin comentou, sua família tem 4 dias para agir de forma estranha. Não deixa. Eu pensei que eles já estavam sendo. Tudo bem, ela continuou, só não podem fazer isso em público. A agenda do dia já estava cheia, reunião com banqueiros às 11h30, advogado principal ao meio-dia, fechamento do Roadshow às 3.
Os bagels iam segurar a gente até o almoço. Marin deslizou um formulário de confidencialidade pela mesa, como uma enfermeira passando uma prancheta. Assina de novo, ela disse, só pra gente dormir tranquila. Eu assinei. Existe um tipo bem específico de silêncio em jantares de Natal, aquele que cai sobre a mesa quando a filha começa a falar de algo que ninguém entende. E a minha família era especialista nisso. Dezembro de 2017. Eu tinha 26 anos. Tinha pedido demissão da Microsoft na semana anterior, com 3 meses de economia, um protótipo rodando num ThinkPad usado e um corte de cabelo péssimo. Na mesa, tentei explicar o que eu estava construindo, uma camada leve de autenticação que funcionava até em hardware mais antigo do que a maioria dos carros que meus pais já tiveram. Meu pai disse, parece complicado. Minha mãe falou, querida, traz algo que dê dinheiro antes de trazer algo que precise de explicação. Preston estava sentado na minha frente, usando um suéter de esqui, já no terceiro copo. Ouviu os 4 pedaços da minha explicação e, com a boca cheia de peru, soltou, tá, mas você já pensou em fazer algo direto pro consumidor? Conheço os caras que podem ajudar. Aquilo nem era sugestão, nem pergunta, era só ele querendo se enfiar no assunto, com molho de cranberry preso na barba. Meu irmão tinha startups como algumas pessoas têm ex-relacionamentos, cada uma era a grande aposta até deixar de ser. Teve empresa de kits de comida em 2014, plataforma de imóveis com NFT em 2019, assinatura de uísque em 2022. Em todas, meus pais tiraram dinheiro da aposentadoria para bancar. Quando dava errado, chamavam de aprendizado. Naquela noite, dirigi de volta para o meu estúdio no Queens. Sentei na mesa da cozinha que tinha uma perna mais curta, equilibrada com um guardanapo dobrado e escrevi um documento de 5 páginas. Depois abri o diretório da Ordem dos Advogados de Connecticut e enviei um e-mail frio para uma advogada de patentes chamada Marisol Ainsworth. A contribuição inteira do Preston para minha empresa tinha sido aquela frase jogada no jantar, você já pensou em ir pro B2C, dita de boca cheia. Meu pai me ligou às 15 horas. Era a primeira vez em 6 meses, e antes mesmo de atender eu já sabia que aquela conversa vinha com algum tipo de interesse por trás. Querida, ele começou, quero que você entenda uma coisa sobre família antes de assinar qualquer coisa com Wall Street. Eu perguntei do que ele estava falando. Família é compartilhar. O Preston esteve com você desde o começo, desde aquele jantar de Natal. Senti o estômago afundar e travar. Perguntei direto, o que você está sugerindo, pai? Ele respondeu com aquele tom neutro de advogado, não existe nenhum contrato formal entre vocês, existe? Deveria existir. Essas coisas passam a importar quando tudo cresce. Meu pai era advogado de heranças e patrimônio. Tinha reduzido o ritmo no ano anterior, mas ainda atendia o telefone com aquela voz controlada, quase mecânica, a mesma que usava quando clientes faziam perguntas difíceis sobre pessoas que já tinham morrido. Eu reconheci o tom na hora. Disse que retornaria depois e desliguei. Anotei o horário num post-it e guardei na gaveta, 15h04. Sempre anote o horário. Ele nunca me bateu, nunca gritou comigo. Só foi me apagando aos poucos desde que eu tinha 9 anos na peça da escola, na minha formatura, na semana em que me mudei e quebrei o tornozelo na escada. E agora lembrava que eu tinha uma empresa 4 dias antes dela abrir capital. Tem uma coisa sobre pais que também são advogados, quando eles param de te chamar de filha e passam a usar a querida daquele jeito específico, é porque estão montando um caso. Ele disse que deveria existir um contrato. Eu registrei, 15h04. Sempre anote o horário. Liguei para Marin, e ela atendeu no primeiro toque, coisa rara. Aquilo me disse que ela já esperava o movimento da minha família há tanto tempo quanto eu. Ela estava em um chalé de ski em Stowe, dava para ouvir uma lareira ao fundo e uma criança reclamando de um suéter. Tori, seu pai me ligou. Começa do início. Contei tudo, a mensagem da minha mãe, a ligação do meu pai, o jantar de Natal, a palavra contrato. Ela deixou eu terminar e então disse, me encaminha a mensagem. Me manda o registro de chamadas. E não responde nenhum dos dois hoje. Ela continuou, firme, sua patente foi registrada em abril de 2018. O termo de atribuição da invenção é de janeiro de 2018, reconhecido em cartório e anexado na abertura da empresa.
O acordo de fundador é de fevereiro de 2019. Em todas as rodadas de investimento desde então, você aparece como única fundadora e única inventora. 12 rodadas, 4 auditorias, 2 seguradoras. Eu sei que eles não têm nada. Eu sei. Mas conseguem fazer barulho. E barulho antes de um IPO é um barulho caro. O que eu faço? Perguntei. Nada. Ainda não. Só quando eles tornarem isso público. Aí a gente responde por escrito, com papel timbrado. Nada de conversa, nada de emoção. Esta semana a gente é contadora da verdade. Eu anotei isso também, logo abaixo do 15h04. Você fez o trabalho chato por 7 anos, a Mari disse. Agora é o trabalho chato que vai te proteger. E desligou. Fiquei parada na cozinha, olhando o sol se pôr sobre o Hudson, aquele tom laranja pálido que transforma as janelas dos prédios em placas de cobre. Somos contadoras da verdade esta semana. Soava como o título de um livro que eu queria ter lido aos 23. Os e-mails da minha mãe sempre chegam como relâmpago, à noite, quando ela já se convenceu de que é a própria tempestade. 30 de dezembro, 23h14. Assunto: você nunca entendeu o que eu sacrifiquei. 600 palavras contei depois. Ela começou falando da cirurgia do coração em 2019. Passou para o Natal em que eu não fui porque estava fechando uma rodada de investimento. Em seguida, listou tudo o que dizia ter feito pelos filhos sempre no plural, porque ela nunca separava quem era quem. Terminou assim: se você não dividir uma parte da empresa com seu irmão, não sei como vou suportar vê-lo sofrer. Você sabe que tenho problema no coração. Você está escolhendo Wall Street no lugar da sua própria mãe. Li uma vez. Li de novo. Fiquei imóvel por um bom tempo, talvez 20 minutos, talvez mais. Não era paz, era só peso. Depois levantei e fiz um chá. Chá é o que você faz quando não quer se tornar a pessoa que responderia naquele momento. Eu não respondi. Encaminhei o e-mail para Mari com uma única linha, registrado. Ela respondeu com um emoji de joinha que, vindo dela, era praticamente uma declaração de apoio. Existe um tipo de dor que mães carregam e existe um tipo que elas usam como arma. A diferença é se você pode fazer perguntas ou não. E, se você já recebeu aquele tipo de mensagem que transforma uma cirurgia em argumento, então já sabe qual foi o meu próximo passo. Eu amava minha família como se ama uma casa antiga, sabendo exatamente quais tábuas do chão vão ceder se você pisar errado, e mesmo assim continuando a andar ali por anos até o dia em que você simplesmente para. Passei a virada do ano sozinha. E estava tudo bem até o Desmond ligar e me lembrar exatamente por quê. 9 da noite, em Tribeca, no 14º andar, uma pera num prato, uma xícara de Earl Grey, e o notebook fechado ao meu lado no sofá, como um animal dormindo que eu não podia tocar. Desmond é meu primo, filho da irmã mais nova da minha mãe, 29 anos, mora em Seattle, trabalha com energia limpa e tem 2 filhas pequenas. Era o único da família com quem eu podia contar desde os meus 20. Ele falava baixo, com a filha mais nova no colo. Desculpa por eles estarem fazendo isso de novo, disse. Eu falei com a tia Diane no dia de ação de graças, achei que fosse ajudar. Depois disso, ela ficou 3 meses sem falar com ele. Eu sei, Tori. Escuta, o Preston estava bêbado no dia de ação de graças. Ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça: fica de olho nas notícias na virada do ano, as coisas vão ficar interessantes para minha irmãzinha. Eu fechei os olhos. 10, eu achei que ele só estava sendo idiota. Não achei que ele fosse fazer algo de verdade. Ele tá sem dinheiro, sem saída. Eu sei, mas isso não tá certo. Respirei fundo. Tá sob controle. Ele ficou em silêncio por um segundo, dava para ouvir a filha perguntando se fogos de artifício faziam muito barulho. Feliz Ano Novo, 10. Desliguei. Os fogos já começavam ao longe, estourando suave sobre o Hudson. E, se você já passou uma virada sozinho porque sua família disse que você era um problema, então você vai entender o que vem agora. Às 0h01, o telefone tocaria. Mas às 21h14 eu já sabia o que estava vindo. Quando o telefone finalmente tocou, 1 minuto depois da meia-noite, eu já sentia como se sente uma febre antes do termômetro que meu irmão tinha começado tudo horas antes.
O nome dele apareceu na tela. Deixei tocar 2 vezes antes de atender. O que você fez? A voz dele estava acelerada, falhando. O pai viu a notícia e não tá respirando direito. Que notícia? Aquela da Bloomberg passou faz 1 hora. Era pra ser só um ângulo, mas o pai surtou. Minha mão gelou. Coloquei a pera de lado. Preston, onde o pai tá? No sofá ele não consegue ligar pro 911. Tori, me diz o que onde desliga e chama uma ambulância. Eu desliguei primeiro. Coloquei o celular no sofá com cuidado, como se fosse algo frágil, e segurei a respiração por um instante. Depois abri o notebook. Ler não quebrava as regras do período de silêncio. Entrei no site da Bloomberg e digitei o nome do meu irmão. Era o primeiro vídeo. Retrospectiva de tecnologia do fim do ano, gravado mais cedo, exibido às 7h15 da manhã do dia 31 e reprisado às 23 horas. Provavelmente meu pai tinha visto meio distraído, na TV acima da lareira, enquanto minha mãe arrumava petiscos para pessoas que nem queriam que eu estivesse lá. O título dizia, a dupla de irmãos por trás da ascensão discreta da Reveno Latice. E, logo abaixo, o rosto do meu irmão. Ele usava a gravata de seda que eu tinha dado de presente no aniversário de 35 anos dele, quando eu ainda acreditava que estávamos do mesmo lado. Apertei play. O rosto dele preencheu a tela. Preston contou a mentira com tanta naturalidade que, por um segundo, eu entendi por que tinham convidado ele. Ele vendeu aquilo como se fosse um investimento seguro. O repórter era Aaron Mechum, eu já tinha visto ele em um painel de tecnologia em Austin uma vez. Preston estudou com ele em Yale. Estavam no estúdio em Midtown, cafés apoiados na mesa, iluminação perfeita para deixar homens de 40 com cara de 37. 4 minutos e 20 segundos de entrevista. No primeiro minuto, Preston sorri de leve e diz, minha irmã e eu concebemos juntos a arquitetura principal. No segundo, tenho aconselhado o projeto desde o começo. Ela é brilhante, e eu fico mais na parte estratégica, nos bastidores. E completa como se fosse uma história bonita, é aquele tipo clássico de parceria entre irmãos. No minuto 2h30, ele continua, a Reveno Latice roda sobre uma camada de tokenização. A gente desenhou isso num quadro branco no jantar de Natal da família, em 2017. Ele fala como se estivesse contando algo natural, cada frase redonda, ensaiada para parecer espontânea, como se tivesse nascido dentro da empresa. Aí, aos 3 minutos e 41 segundos, ele se inclina um pouco para frente e solta a parte que ia destruir tudo. Na Brooklyn Veio, onde eu sou VP de estratégia, a gente usa um padrão parecido na nossa ferramenta de compliance com parceiros. Você vê isso cada vez mais no setor? Eu pausei. Voltei. Assisti de novo. Meu irmão tinha acabado de descrever a arquitetura interna de uma empresa em rede nacional, num programa financeiro ao vivo. Não era detalhe técnico inocente. Era o tipo de coisa que nenhum VP pode falar em público, nem por aproximação, nem por metáfora. Estava no nada dele, no onboarding, no contrato que ele assinou 11 meses antes, com iniciais e assinatura completa. Marquei o tempo, 3h41. E mandei para Mari. 12h08 da madrugada. Ela já estava acordada. E então, exatamente naquele trecho, ele cometeu o único erro real. A voz da Mari chegou do outro lado com aquela calma irritante de quem nunca muda de tom de madrugada ou ao meio-dia, era sempre a mesma. E, honestamente, é assim que você sabe que contratou a pessoa certa. 3 coisas, ela disse. Primeiro, a gente não entra com 8K antes da abertura do mercado no dia 2. Isso é 8 horas da manhã de sexta. Segundo, a gente prepara um press release de correção aprovado pelos underwriters para sair às 5h55. Terceiro, não fazemos absolutamente nada antes das 8 horas do dia 1º de janeiro, porque o problema do Preston na Brooklyn Veio vai aparecer sozinho no café da manhã. Ela continuou, sem pausa, ele citou a arquitetura interna em TV nacional. O jurídico deles já está vendo isso agora. O Chief of Staff também. E o time de crise. Eles vão redigir uma carta de desligamento às 1 da manhã. Em pleno feriado. A Mari entrou na chamada em 3 vias com um pijama simples e uma cozinha meio iluminada atrás dela.
Me manda os timestamps, ela disse. Vou puxar a linguagem do S1. Quero os fatores de risco prontos antes do nascer do sol. Mari respondeu, entendido. Eu hesitei um segundo. E se o meu pai? Ela nem deixou terminar. Ele vai parar num pronto-socorro em 1 hora e sair antes do meio-dia. Ataque de pânico, não cardíaco. Como você sabe? Porque eu já vi esse tipo de homem por 25 anos, ela disse. Eles não têm AVC. Eles têm teto. E quando percebem que ele tá rachando, entram em colapso. Encerraram. Fiquei com o celular na mão por um segundo, encostado no peito, como se aquilo segurasse alguma coisa no lugar. Depois bebi o chá que tinha esquecido às 22 horas. Frio. Mesmo assim bebi. Se você chegou até aqui, de verdade, obrigado. Se inscreve para não perder o que vem depois porque agora a história não acelera. Ela desacelera. E quando tudo fica silencioso assim é onde a verdade começa a aparecer. A ligação terminou às 0h41. Às 5h53, meu telefone vibrou de novo. Exatamente como a Mari tinha dito. Eu já tinha parado de me surpreender com isso. Era uma captura de tela do TechCrunch. Manchete: VP da Brooklyn veio, Preston Tovesen, é afastado após declaração em entrevista gerar questionamento sobre nada. O TechCrunch acorda cedo no dia 1º de janeiro. O resto do mundo não. Era só uma matéria pequena na página inicial, acima da dobra, quase perdida entre o meme sobre banhos gelados e o resto do noticiário do Ano Novo. 30 segundos depois, veio outra captura de tela do Desmond. Era o post da minha mãe no Facebook, 23h58 da noite anterior. Orgulhosa do meu filho Preston por finalmente receber o reconhecimento que merece. Grandes coisas chegando em 2026. 47 comentários. 47 corações. Sandra do Rotary. Patti da igreja. Uma mulher chamada Judite, que minha mãe conhecia desde o ensino médio, escrevendo, ele sempre foi o brilhante da família. Li todos. Não respondi nada. Só tirei print. E salvei na mesma pasta que eu vinha construindo há 7 anos. A pasta tinha um nome. Para o registro, o Preston chamava de A Sinergia. Eu chamava de A. Meu irmão leu meu trabalho e trocou a capa. Fiz café. Fiquei na janela. Midtown, às 6h15 da manhã de Ano Novo, parece uma cidade que decidiu dormir mais um pouco de propósito. Uns poucos táxis passando, um homem com um corgi usando casaco acolchoado. Pela primeira vez em 1 ano, pensei no apartamento no Queens, a mesa da cozinha com uma perna mais curta, o guardanapo dobrado embaixo, o documento de 5 páginas, o e-mail frio para Marisol. 7 anos em silêncio é muito tempo. Mas também é tempo suficiente para ser preciso. A notícia chegou no meu celular às 5h53. O post da minha mãe ainda estava no ar. 47 pessoas tinham parabenizado ela. Tirei outro print. Não comentei. Minha mãe me ligou chorando às 7h04 e pediu para eu a matar um press release. Eu disse que já tinha pedido flores. Ele está no pronto-socorro. O médico disse que não é o coração, mas ele está com medo, Tori. Ele está com medo. Você precisa tirar isso. Você ainda dá tempo. Mãe, por favor. Ainda bem que o pai está bem. Vou mandar flores pro quarto dele. Tori, você está matando seu pai. Preston apareceu na Bloomberg. Eu não. Não é assim. Ele citou a arquitetura interna da Brooklyn e veio ao vivo. É por isso que ele está afastado. Não sou eu. É ele. Você pode consertar isso. Você pode dizer que ele se confundiu. Eu não posso mentir num 8K. Ah, não se esconde atrás de formulário. Eu não estou me escondendo. Estou registrando. Ela desligou. Fiquei sentada no balcão. O sol subia sobre o East River, uma luz fina, amarelada, meio cansada. Liguei para a Edible Arrangements. Eles já estavam abertos, claro, era 1º de janeiro, dia oficial dos arrependimentos. Cesta de frutas.
Hospital Greenwich, quarto 314, $127, taxa inclusa. Quer cartão? Perguntou a mulher. Sim. O que vai escrito? Melhore logo, pai. Assinado, Tori. Quer fita? Azul, por favor. Algum azul específico? Só azul. Tipo céu. Tem gente que acha que não dá para amar os pais e desobedecer ao mesmo tempo. Como se obediência fosse o preço do amor. Na minha experiência, quase sempre é o contrário. $127 é uma forma cara de dizer eu me importo. E também não. Mas ainda assim saiu mais barato do que o que eles estavam me pedindo. Às 8h30, já estávamos em ligações, 2 telas de Zoom cheias de homens com coletes da Patagônia, bagels esfriando na mesa e um press release que não dizia nada além do necessário. O Underwriter líder do Goldman chegou com a aparência de quem nunca perdeu uma reunião na vida, barba feita, suéter de gola redonda, aquele tipo de homem cuja voz parece ter nascido em Delaware, não importa de onde ele seja. O nome dele era Banks Talby. Sim, esse mesmo. O advogado externo principal parceiro da firma da Mari ficou em silêncio na maior parte do tempo. Óculos de aro metálico, expressão neutra, só falava quando era chamado. A Mari estava no canto da mesa, casaco de fleece, cabelo preso de qualquer jeito, uma caneta vermelha entre os dentes como se estivesse sempre revisando o mundo inteiro ao mesmo tempo. Precisamos deixar a narrativa do 8K bem fechada, o Banks disse. Sem emoção. Sem história de irmãos. Sem editorial. Concordo, eu respondi. Vamos assim, a companhia confirma que a única fundadora da Revena Latícia é Tori Tovsen. Ela é a única inventora registrada da patente central. Qualquer outra afirmação é incorreta. 3 frases. Pronto. O Banks inclinou a cabeça. Melhor ainda se dissermos que a empresa está ciente de declarações recentes inconsistentes com seu registro. A Mari, sem tirar a caneta da boca, falou direto da tela do Zoom, não. Quanto mais curto, mais forte. Corta tudo que tenta explicar. O Banks pensou meio segundo. Certo. Sem problema. Vamos rodar isso até às 11. Emenda hoje à tarde. Transferência amanhã às 5h55 em ponto. Obrigada, eu disse. Não agradece ainda, ele respondeu. Agradece quando você tocar o sino. E voltou pro documento como se nada mais existisse. 2 parágrafos, sem adjetivos honestamente, o melhor texto que eu vi naquela semana. Comi metade de um bagel. Bebi água. Vi a Mari riscar uma frase inteira em vermelho e sublinhar outra como se estivesse tirando o excesso de ar de algo que precisava respirar melhor. O anel dela pegou a luz por um segundo. Perfeito, o banqueiro disse, ainda sem levantar os olhos. E era isso que lhe parecia, alguém que não precisa olhar para cima para saber que fez certo. Meu cunhado tinha passado 11 anos fingindo que não me via. Naquela manhã, ele finalmente me viu primeiro. O Desmond ligou às 10. Celeste acabou de me mandar mensagem. Ela tá na casa dos seus pais com as crianças. Ela não sabia da Bloomberg até hoje de manhã. Quer que você ligue para ela? Eu não vou ligar. Eu sei. Vou falar para ela que você vai responder por texto. Eu escrevi, qualquer coisa que você precisar. Você não é meu inimigo. Desculpa. Enviei. Voltei para a cozinha. Enchi a chaleira. 8 minutos depois, chegou a resposta longa. Eu tenho documento sobre contas do Preston que eu nunca vi. Ia protocolar segunda-feira. Vou protocolar amanhã. Por favor, não menciona isso pra ninguém. E obrigada por não fingir que eu não existo. Li 2 vezes. Não respondi de novo. Encaminhei a conversa pra Mari. Ela respondeu 2 palavras, não mexe. E eu não mexeria. A Celeste não era meu problema jurídico. Era o problema contábil do casamento dela. Eu não precisava das provas dela. Já tinha as minhas há 7 anos. Mas salvei a mensagem na pasta mesmo assim. Só para registro.
Se tem uma coisa que eu aprendi sobre mulheres casadas com homens como o Preston, é isso: no momento em que elas param de fingir para si mesmas, elas param de fingir para todo mundo logo depois. A Celeste tinha passado 11 anos fingindo. Agora estava na semana 12. Fiquei na janela. Vi uma bicicleta de entrega escorregar no gelo perto do meio-fio. Eu pensei no meu irmão e na minha cunhada naquela manhã de Natal, 4 anos atrás, quando ainda eram duas pessoas que conseguiam dividir um sofá sem esforço, sem estratégia, sem silêncio estranho entre frases. A Mari tinha me dito para não responder mais nada. E eu não respondi. Não porque obedeci, mas porque a Celeste já sabia que eu estava ouvindo. À 1h15 da manhã, escrevi uma carta pro meu pai e não enviei. E, sinceramente, acho que foi a coisa mais honesta que eu fiz por ele em anos. Peguei o bloco amarelo que ficava na gaveta da cozinha. Caneta simples, tinta azul. 3 parágrafos. O primeiro era sobre o que eu tinha amado nele, a biblioteca da casa em Greenwich, o cheiro de tabaco do cachimbo antes da minha mãe obrigar ele a parar, e a única vez em que ele me levou só eu para um jogo em Yale quando eu tinha 8 anos e me deixou comer 2 hot dogs sem reclamar. O segundo era o que eu tinha aprendido com ele: como ler um contrato, como ouvir o que não estava sendo dito, como dizer eu te retorno e realmente cumprir. O terceiro era o que eu não faria mais: não mentir pelo Preston, não assinar uma nova versão da minha vida para proteger uma história inventada em 3 dias, não trocar minha empresa por um pedaço da sala de estar deles. Dobrei a folha ao meio e coloquei na gaveta, ao lado do passaporte. Um dia eu lerei aquilo. Ele não. Eu sei que algumas pessoas assistindo já viveram uma noite assim, sem ninguém para te validar, só você e uma xícara de chá frio. Eles queriam você na mesa quando era útil e fora da sala quando era inconveniente. Naquela virada de ano, eu finalmente aceitei isso. Coloquei a carta na gaveta. E deixei lá. O SEC ligou às 3h47. Isso normalmente significa um advogado sênior em Washington. Eu tinha escolhido trabalhar no dia de Ano Novo, então a história já tinha começado a andar sozinha. O Banks me ligou direto. Tori, o SEC acabou de sinalizar. Viram o clipe da Bloomberg. Querem uma emenda no S1 antes da abertura de segunda. Emenda sobre o quê? Perguntei. Sobre a sua família. Linguagem confirmando que não existe nenhuma disputa de coautoria pendente. Se não tiver isso, não abrimos. A Mari já entrou na linha antes mesmo de eu terminar de processar. Já estou redigindo, ela disse. 2 parágrafos. Te mando em 20 minutos. Foram 40 páginas de juridiquês reduzidas a 2 partes essenciais. Porque no fim é sempre assim, o que importa não é o volume, é o que sobrevive ao corte. Enviei a versão final às 16h10. Li 2 palavras que tinham sido alteradas. Só 2. E isso foi o suficiente. O Bank subiu no sistema da SEC às 17h12. Adjetivos são para quem não tem patente, a Mari disse quando ele perguntou se a gente deveria suavizar o texto. E a melhor coisa sobre uma patente é que ela não chora. Virou piada interna pelo resto da tarde. A Mari impediu dumplings de um lugar em Midtown que não reconhecia feriado nenhum. O Banks comeu com um garfo, o que eu julguei por uns 6 segundos até lembrar que ele tinha salvado meu IPO no ano novo. A Mari perguntou se eu ia jantar. Eu disse que não estava com fome. Ela respondeu só: come mesmo assim? Eu comi mesmo assim. Revisamos a programação do Morning Wire mais uma vez, como se repetir pudesse mudar alguma coisa. 5h55, release da Tori. 6h, ticker de correção da Bloomberg. 6h30, primeira nota da Reuters. Saí de casa às 9h. As ruas estavam vazias, o tipo de silêncio que só existe depois de uma cidade inteira fingir que não teve uma noite longa. A lua ainda era fina, quase apagando. A emenda tinha sido enviada às 5h12. 2 parágrafos. Nenhum adjetivo. O melhor texto da minha semana. O Preston ligou de um número desconhecido, o tipo de coisa que o homem faz quando já foi bloqueado pelo próprio número real pelo menos uma vez. 18h20, eu estava em casa. Atendi no terceiro toque. Tori, escuta. Sério, escuta. Estou ouvindo.
Retira o press release. Eu volto atrás na Bloomberg. Posso dizer que me expressei mal, estresse, jet lag, qualquer coisa. A gente chama de mal-entendido. O pai tá bem. A mãe tá bem. A Celeste tá exagerando. A gente resolve isso como família. Você violou o nada da Brooklyn e veio na televisão nacional. Isso é entre mim e eles. Estou em licença administrativa temporária. O press release já foi aprovado pelo Goldman. Ele vai às 5h55. Não existe botão de desfazer. Tori, você vai mesmo fazer isso? Eu venho fazendo isso desde 2018. Você só não estava olhando. Silêncio. Daquele longo. Dava para ouvir um radiador chiando do outro lado. Uma porta. Alguém se movendo atrás dele, talvez a Celeste, talvez um advogado, talvez só vazio ocupando espaço. Você podia ter sido mais gentil, ele disse por fim. Eu podia, respondi. Estou cansada. Desliguei. Tem uma forma simples de saber quando um homem ficou sem saída. Ele começa a chamar de mal-entendido tudo que você já decidiu conscientemente. Depois da ligação, fiquei sentada um tempo sem fazer nada. Pensei no Preston de quando eu tinha 9 anos. O que me ensinou a andar de bicicleta na rampa inclinada da garagem em Greenwich. O que me acordou às vezes, aos 12, para ver chuva de meteoros no quintal. Uma vez existiu um irmão. Em algum ponto, ele trocou esse irmão por outra coisa. Não sei quando. Provavelmente aos poucos. Em pedaços pequenos demais para eu perceber. Eu venho fazendo isso desde 2018, eu disse em voz alta, mesmo depois dele ter desligado. Você só não estava olhando. Coloquei o telefone na mesa. E não tremi. Às 4h30 da manhã, eu e a Marin estávamos acordadas. Mas não falamos da empresa. Falamos da filha dela. A Clara estava aplicando para Bard. Redação de admissão sobre um verão trabalhando numa padaria em Rinnebeck e a física específica da massa de croissant, como a manteiga precisa estar fria, e como a pessoa que segura a manteiga precisa ser paciente. Ela vai entrar, eu disse. Vai entrar. Parabéns antecipado para ela. Não vou falar isso, a Marin respondeu. Vou esperar. Era a cara dela. Ficamos em silêncio um tempo. Eu conseguia ouvir a cafeteira dela em Brooklyn, aquele som constante que, de alguma forma, deixava tudo mais humano do outro lado da linha. Meus avós tinham uma fazenda perto de Burlington, eu disse. Quando eu tinha 7 anos, minha avó limpava frango na varanda. Ela dizia, Tori, a faca precisa estar limpa, afiada, e você precisa ter certeza. Eu demorei anos para entender. Agora você entende? A Marin perguntou. Agora eu entendo. Às 5h55, o press release foi enviado. Às 6h06, a Bloomberg já tinha uma correção rodando no ticker. As palavras começaram a circular sem mim. Em 11 minutos, 22 veículos tinham pegado a notícia: Reuters, WSJ, Axios, Forbes. Meu celular acendeu, vibrou, acendeu de novo, como se tivesse perdido qualquer noção de pausa. Eu não atendi. Em vez disso, estendi uma camisa limpa, um blazer passado e um par de loafers que eu tinha comprado justamente para aquele dia e ainda não tinha usado. Às 5h55, o release saiu. Às 6h06, a correção já estava no ticker da Bloomberg. As palavras seguiam sozinhas agora. E então a manhã começou a chegar em fragmentos. Meu celular tocou 17 vezes. Minha mãe, eu não atendi. Eu estava na frente do espelho tentando aprender a dar um nó diferente no lenço que nem usei. Foram 17 ligações da minha mãe. 2 do meu pai. 4 do Preston. 1 do Desmond. 0 da Celeste, só um texto, obrigada, quebra tudo. Minha tia Diane postou uma fui hackeada LOL no Facebook. Apagou o post do meu filho brilhante, as fotos de aniversário, todas as marcações dos últimos 3 anos. Levou uns 9 minutos. 1,5 segundos do jurídico da Brooklyn chegou aos nossos advogados, não para mim diretamente. Uma frase só.
O contrato de trabalho do Sr. Tovsen foi encerrado com efeito imediato. A Revenant-Latice não é parte de qualquer ação envolvendo a Brooklyn Veio. Buscaremos apenas medidas internas. Li 2 vezes. Não é parte. Essa foi a frase que ficou. O trabalho do meu irmão era dele. O nada era dele. A consequência era dele. A minha empresa nunca tinha sido tocada por ele exceto por uma entrevista numa manhã qualquer. E até isso estava sendo retirado do registro público, peça, por pessoas que nunca tinham me conhecido. Coloquei o blazer preto. Coloquei os loafers. Não coloquei mais nada. Nem lenço, nem joia. Desci até o lobby. Um carro já estava esperando. O motorista saiu, abriu a porta e disse: "Parabéns, senhora." Ele não sabia pelo quê. Não importava. Ele estava certo de qualquer forma. Se essa for a sua manhã, vista a roupa que você acha que te representa melhor. A roupa é uma decisão. Entrei no carro. A cidade estava cinza, fria e exatamente ela mesma. O sino tocou às 9h30. Confete caiu. A apresentadora da CNBC disse meu nome com o mesmo ritmo que usava para todo mundo e foi isso que quase me fez chorar. Eu estava no palco. Mari à minha esquerda. Mari à direita. 3 dos meus primeiros funcionários atrás de mim, Nico, que entrou com um corte de 40% porque acreditou numa cadeira ruim e numa ideia ainda pior, e Claire, que apresentou nosso primeiro demo para uma seguradora que riu da gente e voltou 6 meses depois, e a MTT, que manteve nossos servidores vivos por 2 anos dentro de um armário até a mudança para Chelsea. A equipe da CNBC já estava posicionada. A âncora de blazer vermelho, ponto no ouvido e prancheta na mão, leu meu nome. Tori Tovsen, fundadora e CEO da Revenant-Latice, empresa de cibersegurança com inteligência artificial, precificou seu IPO ontem a $18 por ação. Avaliação: 1,9 bilhão de dólares. O sino tocou às 9h30. Confete caiu azul e prata, as cores da empresa, porque a Marin tinha insistido nisso desde o começo. Em algum lugar de uma sala de estar em Greenwich, minha mãe se levantou e saiu. Meu pai ficou na cadeira. Não disse nada. Eu soube disso depois, pelo Desmond. Ele estava lá. Sentado na frente deles. Tinha pegado o voo da madrugada porque ele era esse tipo de pessoa, o tipo que aparece. Ele disse que a sala ficou completamente silenciosa. Disse que meu pai assistiu os 5 minutos inteiros sem piscar. E quando acabou, só colocou o café na mesa e deixou as mãos no colo. Em algum lugar de Greenwich, minha mãe se levantou e saiu. Meu pai ficou sentado. Não falou. E isso também foi uma resposta. Às 10h14, meu primo me ligou do hospital e contou o que meu pai tinha dito. Eu estava pronta para raiva. Não estava pronta para tristeza. Acabei de sair do pronto-socorro, o Desmond disse. O tio está bem. Vão dar alta. Ele falou uma coisa, não sei se você quer ouvir. Fala. Ele disse que você sempre ia ganhar. E depois disse, só não queria que fosse contra a gente o ponto. Não chorei. Agradeci. Desliguei. Saí para a pequena varanda de pedra que ficava no andar da área VIP do pregão. A Broad Street estava fria sob um sol pálido, quase lavado. O ar cortava a clavícula. Quando eu respirava, o vapor ficava no ar, parado, como papel. Tem um tipo específico de pai que só consegue enxergar a filha com clareza quando ela está no lugar onde ele não alcança mais. Eu parei de esperar que isso mudasse. Esperança, pelo que eu aprendi, é coisa para o que ainda pode ser reconstruído. Eu saí mais um passo para fora. O ar que eu soltei ficou suspenso igual ao que meu pai não conseguiu puxar na noite anterior. Não sei como chama isso. Talvez nada. Provavelmente nada. Lá dentro, o VIP Room já tinha esvaziado um pouco. A Marin estava no telefone com o time de relações com investidores. A Mari comia um croissant com a mesma calma com que analisa um contrato de 100 páginas. O Nico olhava pela janela para a estátua de bronze de George Washington, com cara de quem esqueceu por alguns segundos onde estava. Se você ainda está aqui,
Eu preciso te dizer uma coisa simples: 97% das pessoas que começam isso não chegam até o fim. Você chegou. Isso significa alguma coisa para mim. Se essa história te prendeu de algum jeito, se inscreve e fica pro resto. Ainda tem chá. No Wall Street Journal, às 12h40, saiu o texto. 4 parágrafos. O fim da carreira do meu irmão, escrito por um jornalista que nunca tinha apertado a mão dele. Título: Brooklyn veio encerra vínculo de executivo após violação de nada em entrevista ao vivo. 4 parágrafos. O nome dele no primeiro. Reveno Latice no segundo com a palavra não relacionada colada ao lado. 3 frases de contexto. Uma linha final: o Sr. Tovsin não respondeu aos pedidos de comentário. O LinkedIn dele desapareceu 90 minutos depois. Eu vi isso acontecer em tempo real. 3.412 conexões até zero. Às 13 horas, a foto de perfil dele, aquela em que ele estava usando a gravata que eu tinha dado, foi removida por último. Às 13 horas também, a Celeste entrou com o pedido de divórcio. Eu soube pelo Desmond. Ela tinha ligado pro advogado da cozinha da casa em Greenwich, enquanto minha mãe fazia sopa pro meu pai. O processo já estava pronto desde novembro. A Mari me ligou. Não fala nada, ela disse. Ok. 72 horas de silêncio. O mercado precisa se ajustar. Ok. Ela fez uma pausa e continuou, mais baixa. Eu aprendi isso um pouco tarde na vida. Espero que você aprenda mais cedo. Silêncio não é fraqueza. Silêncio é uma resposta que já foi autenticada. No Wall Street Journal, às 12h40, saiu a matéria. 4 parágrafos. O fim da carreira do meu irmão, escrito por alguém que nunca tinha apertado a mão dele. Às 13 horas, a Celeste protocolou o divórcio. Ela não precisava de mim. Só precisava saber que eu não mentiria por ele. E isso, pelo menos, eu não fazia há 7 anos. Depois, minha mãe mandou o último e-mail da semana. Assunto: você pode ter escolhido a família errada. Corpo: 3 frases. Sem assinatura. Eu não abri. A Mari tinha pedido para não abrir. E eu não precisava. Dirigi até Greenwich. Fiquei 28 minutos dentro do carro antes de entrar. E, sinceramente, acho que aquilo foi o ato de coragem mais entediante da minha vida. A casa era a mesma, madeira branca, janelas pretas, a guirlanda de Natal ainda na porta. Um BMW na entrada do meu pai. Um Subaru da minha mãe. O Tesla do Preston não estava lá. Ele já tinha voltado para o apartamento em Stanford para assinar papéis que não esperava assinar. Meu pai estava na biblioteca fingindo ler um livro. Minha mãe estava na cozinha. Entrei sozinha. Eles não levantaram. Coloquei a pasta sobre a mesa de jantar. 3 coisas dentro. Uma cópia autenticada da patente US 10,847,00020, capa visível. O print do press release que tinha sido enviado naquela manhã. E uma carta selada do escritório da Mari, endereçada aos meus pais em conjunto, pedindo formalmente como registro corporativo que eles evitassem mencionar meu nome ou a empresa em qualquer mídia ou rede social pelos próximos 18 meses. Não era ordem. Não era ameaça. Era um pedido educado, autenticado em cartório. Minha mãe saiu da cozinha. O que você está fazendo aqui? Vim falar pessoalmente antes dos documentos chegarem. Tori, eu não estou aqui para discutir. Eu também não. Você está tão fria. Eu estive quente por 34 anos. Hoje eu tirei o dia de folga. Virei e saí. Justiça não grita. Justiça chega no horário certo, com papel correto e sapato confortável. Minha mãe chorou de verdade. E isso foi a parte mais difícil. Eu não bati a porta. Não precisava. Naquela noite, fui até Park Slope e entreguei ao Desmond uma carta que eu não tinha enviado. Ele me olhou e disse que também tinha uma. Ficamos 10 minutos sem falar nada. A cozinha dele era pequena, luz amarela, aconchegante. No 3º andar do brownstone. A esposa dele, Raquel, tinha ido dormir com um resfriado.
As meninas estavam apagadas no quarto, de mãos e rostos sujos de sono, pijamas de coelho combinando. Sentamos na mesa da cozinha. O Desmond fez café. Eu coloquei o bloco amarelo na frente dele. 3 parágrafos. O nome do meu pai no topo. Fica com isso, eu disse. Um dia ele pode precisar ler. Ou não. Não pertence mais ao meu apartamento. O Desmond abriu uma gaveta e tirou um envelope. Era mais velho. O selo tinha sido lambido e nunca enviado. Pro meu pai, ele disse. Pelo mesmo motivo. Ficamos ali. O café esfriou. Nenhum de nós bebeu. Lá fora, um cachorro latiu uma vez. Seu tio Bill? Eu perguntei. Lembro dele. Ok. E acabou aí. A maior parte da conversa foi isso. As pessoas acham que carta não enviada é covardia. Normalmente nunca precisaram escrever uma. Pela minha experiência, as que ficam na gaveta são justamente as que te impedem de desmoronar. Voltei para Tribeca à meia-noite. A cidade não estava barulhenta nem silenciosa, só estava ocupada demais fazendo o que sempre faz, não reparar em mim. Algumas cartas, eu acho, são para a gaveta. Nem toda verdade precisa de selo. Uma semana depois, a gente fez as contas porque eu aprendi que números são a forma mais honesta de viver o luto. Preston, desempregado. Mudou do apartamento em Stanford para um housing corporativo temporário oferecido pela Brooklyn e veio por 90 dias. A equipe jurídica da Brooklyn entrou com um processo pessoal de violação de nada de $400 mil contra ele. O advogado dele recomendou acordo. Celeste, guarda temporária 80-20. A advogada dela, uma mulher chamada Esther Kilborn, indicada por uma ex-colega minha de faculdade, coisa que eu descobri por acaso, travou as provas forenses em 48 horas. Meus pais, Greenwich, silêncio. Minha mãe me removeu do Facebook no dia 5 de janeiro. Meu pai não. A Revenon Latice abriu a 18. Fechou o primeiro dia a 27,40. Avaliação de papel, 2,8 bilhões. 94 funcionários com equity preservado. Meu patrimônio pessoal no papel, algo perto de 400 milhões, travado por 180 dias. Eu não toquei em nada disso. Era só uma linha num documento. 94 pessoas mantiveram suas ações. Esse é o único número dessa história que realmente importa. Na terça seguinte, a Marin e eu ficamos no meu escritório com café ruim e um quadro branco. Passamos pela lista, o que a imprensa disse sobre nós, o que nós dizíamos sobre nós mesmas e o que era de fato verdade. Os números batiam. Eles batem, a Marin disse. Então tá. Vamos tocar a empresa. E a gente tocou. Minha mãe ligou às 20 horas e fez o que sempre fez, a forma mais próxima de reconhecimento que ela conseguia dar, embrulhada em crítica, como se isso suavizasse alguma coisa. 14 de janeiro. Eu tinha acabado de sair do banho, toalha nos ombros, cabelo molhado, chá frio na mesa. O nome dela apareceu na tela. Quase não atendi. Atendi. Oi, mãe. Dessa vez ela não chorou. A voz estava mais fina, cansada de um jeito que não parecia teatro. Você estava certa sobre o seu irmão. Eu não estou pedindo desculpa, ela disse. Só estou dizendo isso. Pausa. E eu também estava certa sobre uma coisa. Eu fiquei em silêncio. Você não é como ninguém dessa família. Eu sou grata por você ter percebido isso. Isso não é um elogio. Eu sei. Silêncio. Foram uns 10 segundos. Aquele tipo de silêncio em que uma mãe está decidindo se desliga ou se fala mais uma coisa. Ela falou mais uma coisa. Seu pai lê seus documentos todo trimestre. Ele não conta pra ninguém. Ele lê. Obrigada por me dizer. Você podia ter sido mais gentil, Tori. Eu não respondi. O silêncio foi a resposta que ela me ensinou a nunca dar e, ao mesmo tempo, a única que sempre foi verdadeira. Ela desligou. Eu liguei pra Mari, não pra desabar, mas pra agradecer. Ela disse: você fez o trabalho chato. Agora vai viver.
Depois completou: você não é como ninguém dessa família. Eu sei, eu respondi. E, no fim, era só isso mesmo. A letra do meu pai sempre parece a de um homem que cobra por minuto. Aquela carta de 3 linhas parecia um soneto vindo dele. Chegou no dia 21. Endereço de Greenwich. Meu nome escrito em maiúsculas cuidadosas no envelope, como quem já redigiu testamentos demais para tratar nomes com leveza. Dentro, uma folha de papel amarelo de bloco jurídico. 3 linhas. A patente está no seu nome. A empresa é sua. Eu estava errado sobre a forma como você é. Espero que isso seja um começo. Sem pedido de resposta. Sem assinatura carinhosa. Só. Rissitovsen, Esquire. Eu li na bancada da cozinha. Coloquei em cima do micro-ondas. Depois movi para uma prateleira. E ali ficou, entre as coisas que eu não jogo fora, mas também não encaro com frequência. Esperei 48 horas. Não respondi. Depois de 48 horas, enviei outra mensagem com cesta de frutas, um cartão simples, anotado. Amor, Tori. Foi a coisa mais verdadeira que eu já tinha dito para ele em 10 anos. A entrega custou $99 porque a primeira tinha sido o preço de feriado. Dei $30 de gorjeta pro entregador pelo app. Não escrevi de volta. Mais 48 horas depois, enviei outra cesta de frutas. O cartão dizia só, anotado. Foi a frase mais honesta que eu já usei com ele em uma década. 6 meses depois, a única notícia da minha família chegava pelo meu primo que não era exílio, era irrigação. Um fluxo controlado, suficiente para eu saber que tudo ainda existia, mas não o bastante para me puxar de volta. Eu estava em Half Moon Bay, num retiro de fundadores. Névoa de junho subindo até os joelhos numa praia que, teoricamente, devia estar ensolarada. O Desmond me mandou mensagem enquanto eu estava na areia molhada com um café na mão. Preston tinha começado como corretor em uma firma média em Hartford. Salário de 62 mil, finais de semana com os filhos alternados. Morando com um ex-colega de faculdade chamado Jared. Ele está tentando, o Desmond disse. Minha mãe, surpreendentemente, tinha entrado no Al-Anon. Não tinha me contado. O Desmond descobriu pela própria mãe dele, que ouviu da Sandra do Rotary. Uma cadeia inteira de mulheres fazendo o trabalho silencioso delas. Meu pai continuava distante. A gente não falava desde antes do Natal. Abri meu e-mail na praia, perdida numa pasta chamada Reader Mail, e tinha uma mensagem de uma mulher de Ohio. Oi Tori, ouvi você num podcast semana passada. Sou a filha mais velha de 3. Meus irmãos têm 38 e 36 anos. Eu tenho 2 diplomas de engenharia e uma pequena empresa. Meus pais nunca visitaram. Uma vez, escrevi para agradecer. Encaminhei para Marin. Ela respondeu, é por isso que a gente fez o caminho chato. Uma mulher de Ohio me escreveu. Era a filha mais velha de 3. Ela disse a obrigada. Encaminhei para Marin de novo. Ela repetiu a mesma frase, como se já tivesse virado uma espécie de regra interna entre nós, é por isso que a gente fez o caminho chato. Se alguém me pergunta hoje o que eu aprendi e perguntam mais do que eu imaginava, eu sempre respondo a mesma coisa. Dignidade não é estilo. Dignidade é sistema de registro. Dignidade é contrato de atribuição assinado no primeiro dia de trabalho. Dignidade é patente registrada antes de alguém precisar dela. Dignidade é questionário de risco que leva 11 minutos e evita 11 meses de desastre. Dignidade é uma cópia autenticada colocada em cima da mesa de jantar em silêncio enquanto sua mãe fica parada na porta da cozinha. Dignidade é o trabalho chato. É o que ninguém aplaude. É o que já está pronto antes da história começar. Na Reveno Latice, quando contratamos o 40º funcionário naquele junho, um engenheiro júnior chamado Sam, 24 anos, 3 meses fora de Pittsburgh, o onboarding dele tinha 12 páginas. Na primeira página, em uma caixinha com borda azul clara, estava escrito em fonte 12. Regra 1. Assine seu contrato de atribuição no primeiro dia. Regra 2. Ninguém da sua família está isento da regra 1. O Sam assinou. Eu vi ele assinar. Ele olhou para mim e perguntou,
Isso é regra de verdade? A mais verdadeira que existe. Ok, ele disse. E foi pelo corredor, abriu o notebook e começou o que viria a ser os próximos 7 anos da vida dele. Eu escrevi 2 regras para novos contratados. A segunda era só a primeira, estendida para tudo que tenta quebrá-la do jeito mais difícil possível. 1 ano depois, eu organizei o Réveillon. 7 pessoas. Frango assado. Nada de transmissão. Meu apartamento. Uma mesa que comprei em fevereiro de um cara de boutique que fazia móveis com madeira de celeiro antigo. 2 velas. Uma toalha de linho que minha avó guardou por 40 anos dentro de um baú. Mari. Desmond e Raquel. Nico. São engenheiro júnior de Pittsburgh porque eu perguntei se ele tinha planos e ele disse só meu roommate. E eu não consegui deixar ele começar o ano com um roommate sozinho. O frango veio de uma fazenda perto de Hudson. As batatas de uma cidade antes dela. O vinho não tentava ser nada além de vinho. A conversa também não. Às 23h58, a gente levantou. Champanhe. A mesma garrafa que tinha sobrado da manhã do IPO, esquecida no fundo da geladeira por 12 meses. A Marin ergueu o copo. A regra 1. Todo mundo riu. O Sam riu meio segundo depois, entendendo tarde, mas entendendo. Ele ia ficar bem. Meia-noite chegou. Fogos em algum lugar acima do Hudson de novo pequenos, distantes. Às 0h01, eu peguei o celular. Nada. Nenhuma ligação do Preston. Nenhuma da minha mãe. Nenhuma do meu pai. Nenhuma do Desmond porque ele estava a menos de 2 metros de mim. Eu desliguei o telefone. Coloquei na gaveta. Voltei para a mesa. Às 0h01, eu peguei de novo só para checar. Silêncio. Desliguei outra vez. Sentei. O frango ainda estava quente. Se eu tiver uma coisa para deixar com você, é essa. E eu vou ser breve. Como tudo que é verdade de verdade, cabe numa gaveta, não num outdoor. Existem muitos tipos de família. A família em que você nasce. A família que você escolhe. E a família que você constrói com bagel, planilha e café às 8h30 de uma manhã em que você teoricamente nem devia estar trabalhando. Você pode ter as 3. Pode depender mais de uma do que das outras. Pode deixar uma descansar por um tempo. Você pode ler a carta de 3 linhas do seu pai e colocar numa prateleira sem responder. Isso não é tornar todo mundo desconfortável. Isso é tornar desconfortável quem estava acostumado com a sua adaptação constante. E isso diz mais sobre eles do que sobre você. Deixa eu te explicar uma coisa sobre a palavra desconfortável. Ela quase nunca significa desconforto de verdade. Significa perda de privilégio que ainda não virou linguagem. Quando você ouvir isso no e-mail, numa mensagem, numa conversa, você não precisa discutir. Não precisa se justificar. Só precisa perceber uma coisa: quem está usando essa palavra e para onde ela está apontando. E se ela está descrevendo você ou se está descrevendo o fim de um acordo silencioso onde você sempre sumia para manter o outro confortável. Você não é o desconforto. Você é o fim de um arranjo antigo. Era isso que eu queria ter entendido aos 24. E é isso. Sem reviravolta escondida na gaveta. A empresa abriu capital. Meu irmão perdeu o emprego. Minha cunhada achou a própria coluna. Minha mãe começou a frequentar reuniões. Meu pai escreveu 3 linhas. Meu primo ficou com 2 cartas que nunca seriam enviadas. Hoje eu organizo jantares. Não organizo Natal. Ainda não sei o que vou fazer com o Natal. Talvez nada por um tempo. Talvez algo pequeno, novo, com pessoas que não pedem que eu desapareça para elas existirem. O tempo vai dizer. Em algum lugar talvez onde você esteja assistindo isso agora existe uma mulher que já foi a que aguenta tudo por décadas. Uma mulher que a família chama de demais, ou fria, ou sensível demais, ou qualquer rótulo conveniente do dia. Uma mulher que está, em silêncio, parando de ser convidada para a própria vida. Se for você, faz o básico, assina seus papéis. Registra o que for seu.
Coloca tudo numa pasta chamada para registro. Contrata o advogado chato. Não conta pra ninguém. Quando a ligação vier e ela vem, você não vai tremer. Se você ficou até aqui, você já entendeu. Guarda isso pra você. E me diz nos comentários, o que a sua família chamou de um desconforto em que na verdade era só você existindo. Eu vou ler tudo. E amanhã eu volto. Vou colocar a chaleira no fogo.